Olá, meus amigos, cá estou de novo de volta com mais um A Meu Ver. Eu agradeço muito os vossos comentários, as vossas simpáticas críticas também. Vou procurar ir corrigindo progressivamente essas falhas, nomeadamente em cortar um pouco mais o vídeo, não ser tão extenso, e melhorar tecnicamente um pouco a qualidade dele. Esta semana é dominada um pouco pelos feriados, nomeadamente pelo nosso feriado nacional, o 10 de junho, e também, logo no sábado, no dia anterior, no domingo, perdão, pelas eleições para o Parlamento Europeu e que nas últimas semanas mobilizaram os média e as atenções de todos nós. Este evento, a celebração do Dia Nacional, é em todos os países motivo de regozijo, de festejo, muito justamente com celebrações populares e celebrações também oficiais. É interessante porque Portugal escolhe para a celebração do seu Dia Nacional o dia da morte de Luís Vaz de Camões. Eu digo da morte porque normalmente se celebra o nascimento e não a morte, mas como o nascimento não é precisa a data, eu creio que terá sido esta a razão, nós celebramos o dia da morte de Camões como Dia Nacional. Eu, ao longo da vida, por onde andei pelo mundo, contatei com muitos colegas de outros média e ficavam todos sempre surpreendidos quando lhes dizia que o nosso Dia Nacional era o Dia Nacional do nosso maior poeta. Isso porque nos outros países celebram o Dia Nacional normalmente no dia da proclamação da independência, ou de uma batalha importante, ou de um herói militar, ou do fundador da nação, não de um poeta. Portugal celebra um poeta e toma a celebração do poeta como o seu dia nacional. Foi assim que nos habituamos. É o dia de Camões, é o dia das comunidades portuguesas, é o dia da língua portuguesa. Portanto, é um dia de festa para todos os portugueses. Mais surpreendente é que este ano, ao passar 500 anos do nascimento de Camões, 1524, se tenha manchado um pouco o carácter festivo e a celebração com a cunhagem de uma moeda pelo nosso Banco Central, o Banco de Portugal, de, em meu ver, muito pouco gosto. Com todo o respeito pelo artista e pela liberdade artística e de criação, mas evocar os 500 anos do nascimento de Camões com uma imagem de Camões que é, na verdade, um borrão, e não digam o contrário, porque é, na verdade, daquelas situações do rei vai nu, ninguém se atreve a dizer que é um borrão, que aquilo não é nada, porque se trata de uma obra criativa, como todas as obras, de um escultor celebrado, eventualmente, eu francamente não conheço outras obras dele, mas a verdade é que ficou mal e entristece-nos que um dia de celebração como o dia dos 500 anos do nosso poeta maior, que ainda por cima é o Dia Nacional de Portugal, o que é muito bonito, se tivesse manchado com esse borrão, com essa mancha cunhada numa moeda. Eu não sei quem é o responsável por isso, admito que o Banco de Portugal terá obviamente a responsabilidade, alguma responsabilidade, mas quem tem responsabilidade sobre essa opção devia ser claramente responsabilizado por um ato que causou indignação nas redes sociais, entre o povo português, e que, a meu ver, não prestigia Camões nem o nosso Dia Nacional. Bom, ora, não é esse o tema que eu escolhi para partilhar, enfim, partilhei porque, na verdade, nós celebramos o Dia Nacional e o Dia de Camões por estes dias. Digo estes dias porque certamente poderão ver já depois dessa data, mas o tema de que eu vos queria falar tem a ver com a idade. A idade. A idade que não o tempo. A idade no sentido de ela poder ser um fator de discriminação. Como agora habituamos a ouvir o chamado idadismo,
que na verdade não é outra coisa, isso é um neologismo, não é? O idadismo. O idadismo é uma segregação pela idade, uma forma de discriminação pela idade. Porquê é que eu falo nisso? Porque durante a campanha para o Parlamento Europeu, um dos partidos concorrentes, a coligação AD, apresentava como cabeça de lista um candidato popular, porque aparecia muito nas televisões como comentador, como jornalista, e aquilo que eu ouvi frequentemente em comentários é que era demasiado jovem. Como se o ser jovem fosse um fator negativo. Dir-se, sim, mas os jovens não têm experiência, a experiência ganha-se com a idade. Ouvimos muito dizer isto. É verdade, mas a verdade é também que estávamos mais habituados a ouvir a tal segregação e discriminação em relação aos mais velhos. E essa discriminação é preocupante também. Relativamente aos mais jovens, eu devo dizer que eu próprio fui diretor da minha empresa com 26 anos, portanto, bastante jovem, e ninguém me discriminou por isso, dentro da empresa, nem fora dela, nem eu me senti diminuído pela idade. É evidente que há uma coisa que, sem dúvida, o avanço na idade nos dá, resultado da experiência e também de algum amadurecimento, que é o bom senso, chamado bom senso, que é muito útil, não se vende nem se estuda nas faculdades, mas é muito útil, o bom senso. Mas a verdade é que nós também vemos, e não precisamos citar exemplos, de pessoas mais velhas com falta de bom senso. E até de chefes de Estado velhos com falta de bom senso. Estou-me a lembrar de um que prepara-se para concorrer às eleições norte-americanas muito brevemente e eventualmente ganhá-las. Ninguém tem dúvida de que o senhor tem muita idade e tem falta de bom senso. Portanto, o bom senso e a idade às vezes nem sempre coincidem. Mas no caso do jovem, dito jovem, candidato, Sebastião Bugalho, acusava-se um pouco de ser jovem, como se isso fosse um fator negativo, o que não é, de facto, não é? Em relação à mais idade, a ser-se mais velho, aí a coisa já é mais complicada. Aquilo que me preocupa um bocadinho na segregação da idade não é sequer a questão do emprego. É evidente que nós sabemos se há um posto de trabalho disponível e aparece um candidato com 20 anos ou 21 e aparece outro com 52 ou 53, muito provavelmente o lugar será atribuído ao mais jovem. E isso é claramente segregação, discriminação. Diz-se, há outros critérios, critérios de oportunidade, critérios de gestão, mas a verdade é que na maioria das empresas, quando a pessoa passa os 55 anos de idade, os gestores de recursos humanos, as administrações, etc., começam a ver imediatamente quantos anos falta para ele se reformar, para se ir embora. Na verdade, para abrir mais uma vaga, para criar mais um posto de trabalho, para substituir por alguém mais jovem. Como se a experiência e a idade não fossem um fator importante de valorização na atividade da empresa e como se esses mais velhos, que obviamente depois irão para a reforma, não devessem algum tempo antes preparar quem os deve suceder, passar-lhes experiência, passar-lhes conhecimento e know-how. Esse segregacionismo da idade nas empresas sente-se muito. E não é só em Portugal, noutros países também. Se bem que haja países onde a idade é um fator de valorização e de respeito até. Estou a pensar na cultura japonesa, no Japão, que valoriza muito os seus mais idosos, os seus mais velhos, que os venera até e que aproveita deles a experiência, o bom senso que a idade vai dando. Isso não impede que chefes de Estado de todo o mundo ocupem essas funções e outras funções de responsabilidade, que não políticas, com mais idade. Enfim, parece que hoje o chefe de Estado mais velho do mundo é o presidente dos Camarões, que terá 95 ou qualquer coisa assim, mas temos aqui, bem mais perto, na Europa, responsáveis políticos, chefes de Estado com idades muito avançadas. A Itália tem uma grande tradição nisso, é curioso. É curioso. O primeiro-ministro, o presidente Mattarella, atualmente, creio que anda à volta dos 85, por aí. Mas o seu antecessor, Napolitano, aliás, que eu tive a oportunidade de conhecer uma vez em Roma, numa viagem, pessoa extremamente simpática, muito respeitado em Itália, deixou a chefia do Estado com 90 anos. E agora, nos Estados Unidos, quando Trump foi eleito
há uns anos atrás, com 72, creio que com 70 ou 72, já se achava que era uma pessoa demasiado velha, mas logo a seguir veio Biden, que foi eleito já com mais idade, com 78, hoje tem 82 e continua a concorrer para a Casa Branca com uma idade que significa que, se ele cumprir o mandato, terminará com 86 ou 87 anos. A única preocupação que levanta sempre a questão da idade é se a pessoa, com essa idade, se terá as mesmas faculdades e a mesma capacidade para ocupar um cargo que é exigente, que exige grande empenho, até fisicamente mesmo, e naturalmente a necessidade de ter em pleno uso as suas faculdades mentais. Mas se a verdade é que, em relação às questões políticas ou desfia de Estado, essa questão é uma questão um bocadinho controversa, se há segregação da idade nas empresas e noutros sítios e até na política, já a idade não funciona tanto relativamente ao amor. Nós vemos com frequência, só personalidades públicas, figuras públicas, artistas, etc. Normalmente os homens mais velhos, apaixonados ou casarem com senhoras muito mais novas, com 20 ou 30 anos de diferença de idade. Enfim, o que motiva logo os habituais comentários e conversas, tem idade para ser pai dela, como é possível, é oportunismo, etc. Mas é cada vez mais frequente vermos essas situações, não é? Frequente mesmo. Ainda recentemente, o Murdoch, o homem dos mídia, anunciou o seu casamento, ele tem 91, 92 anos, com uma senhora 30 anos mais nova, não é? Enfim, o contrário também às vezes acontece. Nós temos um chefe de Estado, Emmanuel Macron, de França, que tem 48 anos e cuja esposa, Brigitte, tem 72 anos. Portanto, uma diferença substancial. Até consta, e creio que é verdade, que ela terá sido professora de Emmanuel Macron. Portanto, uma história de amor interessante e, nesse caso, ao contrário, de um homem mais jovem para uma senhora mais idosa. Enfim, há muitas histórias e brincadeiras a esse propósito. Há uma quadra popular de Aleixo, creio, que diz mais ou menos isso. Homem velho e mulher nova dão sempre a impressão do inverno a entrar na cova com a primavera na mão. Enfim, é um pouco macabro. Eu prefiro uma quadra do meu pai, do livro dele Cinzas Quentes, publicado em 53, em Ponta Delgada, e numa das quadras populares do livro, ele diz mais ou menos isso, e agrada mais essa versão. O amor não conhece idade, nem o tempo amor conhece. Para amar não há idade, para amar não se envelhece. E é mesmo com a poesia que termino o A Meu Ver de hoje, com um poema de que eu gosto muito, de Gomes Leal, a Senhora Duquesa de Brabante. Tem um leque de plumas gloriosas, na sua mão macia e cintilante, de anéis de pedras finas preciosas, a Senhora Duquesa de Brabante. Numa cadeira de espaldar dourado, escuta os galanteios dos barões. É noite, e sob o azul morno e calado, concebem os jasmins e os corações. Recorda o senhor bispo, ações passadas, falam damas de joias e cetins, tratam barões de festas e caçadas à moda goda, ao toque dos clarins, mas a duquesa é triste. Oculta mágoa, vela seu rosto de um solene véu. Ao luar sobre os tanques chora a água, cantando os roxinóis lembram o céu. Dizem as lendas que Satã, vestido de uma armadura feita de um brilhante, ousou falar do seu amor florido à Senhora Duquesa de Brabante. Dizem que o ouviram ao luar, nas águas, mais louro do que o sol marmóreo e lindo, tirar de uma viola estranhas mágoas pelas noites em que os cravos vêm abrindo. Dizem mais que na seda das varetas, do seu leco ducal de mil matizes, Satã cantara as suas tranças pretas e os seus olhos mais fundos que raízes. Mas a duquesa é triste, oculta mágoa vela seu rosto de um solene véu. Ao luar, sobre os tanques, chora a água, cantando os roxinóis lembram o céu. O que é certo é que a pálida senhora, a transcendente dama de Brabante, tem um filho horroroso,
e de quem cora o pai no escuro passeando errante. É um filho horroroso e jamais visto, raquítico, enfesado, excepcional, todo disforme, excêntrico, malquisto, pelos de fera e uivos de animal, parece irmão dos cerdos e dos ursos, aborto e horror da brava natureza. Em vão tentam barões, com 1000 discursos, desenrugar a face da duquesa. Sempre a duquesa é triste. Oculta mágoa vela seu rosto sob um solene véu. Ao luar sobre os tanques chora a água, cantando os roxinóis lembram o céu. Ora, o monstro morreu. Pelas arcadas do palácio retinem festas, hinos, riem nobres vilões pelas estradas. O pobre pai se ri, até o pobre pai se ri, ouvindo os sinos. Riem-se os monges pelo claustro antigo, riem vilões trigueiros nas charruas, riem-se os padres junto ao seu jazigo, riem-se nobres e peões nas ruas. Riem aias, barões, erguendo os braços, riem nos pátios os troões também. Passeia o duque rindo nos terraços. Só chora o monstro, em alto choro, a mãe. Só, sobre o esquife do disforme morto, chora sem tréguas a mísera mulher. Chama os nomes mais ternos ao aborto. Mesmo assim feio, a triste mãe o quer. Só ela chora pelo morto. A mágoa lhe arranca gritos que ninguém mais deu. Ao luar sobre os tanques, chora a água, cantando os roxinóis, lembram o céu. Até para a semana.